Boa noite, boa noite. Quero saudar as mulheres que estão conectadas comigo aqui nesse momento. Hoje é um dia muito especial, um dia cheio de energia, um dia que a gente está celebrando o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, o dia do novo mês, né? Porque a gente está iniciando um mês novo e a gente também está celebrando uma lua cheia, né? Aqui na nossa consultoria, a gente entende que a lua tem um poder muito forte nas águas do planeta Terra. E o nosso corpo, que é formado por 70% de água, né? Quem somos nós, né? Agitando aí nossas águas também com essa lua cheia. E se a lua cheia mexe com as marés, né? Mexe com a água do oceano, com a água dos rios, o nosso corpo também, que tem água por todos os tecidos, também vai reverberar nessa energia. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, celebrando esses dias tão importantes, né? Que é o Dia da Classe Trabalhadora, o início de um novo mês e essa lua cheia. Como vocês podem ver, a nossa temática dessa lunação ela é voltada para a conexão do poder que o amor e a dor pode trazer na nossa vivência. Os conhecimentos, os saberes que essas duas emoções podem repercutir na nossa vida. E hoje o subtema dessa mensagem, né, dessa lunação da lua cheia, a gente vai trabalhar a ideia de você entender que a sua força vem de dentro de você. Essa força que contrai o seu músculo, essa força que deixa você alinhada com o que você quer alcançar, essa força que te move a fazer você se direcionar aos teus sonhos, isso tudo vem dentro de você. Por vezes a gente fica sempre andando por aí em busca de encontrar esse combustível e essa força no externo. A gente quer pessoas que nos incentivem, a gente quer espaços de trabalho que façam a gente germinar, mas a gente precisa lembrar que o combustível principal está dentro do nosso coração, está dentro da nossa essência e que o nosso espírito faz a gente vibrar no sentido de crescer e evoluir. E hoje, mulheres, eu quero muito trazer para vocês a ideia de que a gente precisa sim estar em espaços que geram essa fertilidade. A gente precisa sim de pessoas que nos apoiam, pessoas que jogam a gente para cima, mas se a gente tiver num espaço bom e se a gente tiver com pessoas que realmente energizam a gente, mas o nosso coração não tiver alinhado, a gente não consegue vibrar nessa força que vai fazer a gente construir realmente uma coisa sólida, um futuro legal e realmente os objetivos que a gente quer alcançar. Então, essa aula hoje é para a gente despertar essa força, para a gente realmente olhar para dentro da gente, entender que a lua cheia é esse momento de iluminação, de expansão, um momento em que o magnetismo da mulher que está alinhada com a natureza vai estar pulsante, entender que a sua sensualidade, que a sua comunicação, ela pode estar elevadíssima se você se conectar com a energia da natureza, com a energia do nosso planeta. E eu quero te convidar nesse momento para a gente fazer essa conexão energética. Coloca a mão no teu peito, deixa a tua coluna bem alinhada e você vai puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz e vai lembrando de todas as coisas boas, todas as vitórias que você teve nessa semana. E solta tudo que foi ruim, tudo que te estressou, tudo que sugou a tua energia. Mais uma vez, puxa o ar, solta o ar. E conectadas pelas respirações agora, eu quero pedir permissão para conectar a minha energia com a tua energia, para eu conectar a minha história com a tua história, e que a gente possa despertar uma na outra um caminho para a evolução, um caminho para transcender e um caminho para expandir cada vez mais, assim como a lua cheia que tem no céu hoje à noite. Relaxa a mão um pouquinho, relaxa a cabeça. E vamos para nossa temática. Eu quero gerar aqui uma pergunta aqui para vocês. Vocês acham que vocês sabem direcionar essa força que tem dentro de vocês? Uma pergunta aí para ficar ressoando. Perguntar agora e no final eu vou fazer de novo essa mesma pergunta para ver se vocês conseguiram pegar essa mensagem, tá bom? Então pensa aí, você acha que você consegue direcionar essa força ou acessar essa força de uma forma, sabe, clara, de uma forma natural, ou você acha que você precisa exercitar realmente se conectar com essa força, né?
A primeira coisa que eu quero trazer pra gente é entender que toda mulher, ela já precisou ser forte, sabe? Já precisou engolir muita coisa, já precisou lidar com momentos realmente, sabe, de violência psicológica, de abuso. E essa dor que a gente sente na hora que a gente vive esse momento, ela é uma dor que vai sim revelar a nossa força. Vai trazer aquele nosso lado mais leoa, né? Vai ser uma dor assim que a gente vai sentir e vai, sabe, transformar aquela dor, aquela violência em algo que vai deixar a gente um pouco dura por dentro, né? E a partir do momento que a gente começa a entender que a força vem da dor, a gente começa a se condicionar a achar que a nossa força só vai vir nesses momentos de tensão, nesses momentos em que vão deixar a gente desconfortáveis. E a ideia é que a gente entenda que a nossa força, ela pode vir também a partir de um caráter de amor, a partir de um caráter de realmente empoderamento, de um caráter de, sabe quando você tá confiante e quando você realmente sabe do seu poder e do seu valor e começa a fazer as coisas de uma forma mais assim leve, porque você confia tanto no seu taco, você confia tanto no seu poder e na convicção que você deposita sua energia nas coisas que você tá participando, que essa força vai vir à tona também. Então, quando a gente associa a força a vir somente da dor, a gente começa a ficar muito estressada. O fardo fica muito pesado. A gente aguenta, a gente resiste, a gente sobrevive, mas ao mesmo tempo a gente se desgasta, a gente endurece o nosso coração, a gente se desconecta da nossa essência. Então a força, ela vai sim aparecer na dor, mas ela vai aparecer como uma resistência. E nem sempre ela vai vir de forma consciente. Nem sempre você vai olhar e dizer assim, nossa, essa força aqui tá vindo aqui do meu coração, tá vindo aqui de dentro. Às vezes você vai achar que é só realmente uma reação da situação estressante, da situação que te machuca, né? Então, quando a gente entende que o amor também pode gerar essa força, a gente passa a se escutar mais, a gente passa a se respeitar mais, a gente passa a se posicionar de forma, sabe, humana diante dos nossos sentimentos, do nosso pensar, do nosso espírito. Então, essa força que vem do amor, ela acaba sendo uma escolha. Ela acaba sendo um momento de presença, ela acaba sendo um momento de alinhamento dos nossos pensamentos com a nossa ação, com a nossa conduta, né? Então, a partir desse momento que você conecta a força com o amor, com a segurança, com a autoconfiança, a gente começa a se autovalorizar, a gente começa a ter mais poder interno sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções. E essa autovalorização faz com que a gente enxergue em nós mesmas a nossa o nosso valor, a nossa preciosidade. Eu queria falar valiosidade, né? Mas eu acho que preciosidade é um termo melhor pra gente entender isso. E aí, essa autovalorização, ela passa a fazer com que a gente se enxergue com prioridade. Fazer com que a gente se enxergue como algo que necessita realmente de tempo, de carinho, de atenção. E quando a gente se valoriza, a gente entende que a gente não pode aceitar qualquer coisa. A gente não pode deixar que as coisas ruins, que as coisas incômodas cheguem até a gente e a gente não faça nada. A gente começa a se posicionar. A gente começa a ter mais respeito por nós mesmas. E o respeito, ele é o limite, né? Sabe aquele momento que a gente tem que dizer não, aquele momento em que a gente tem que se posicionar e dizer que, sabe, não quero, ou não vou dar conta agora? E eu sei que é muito difícil, porque a sociedade pede muito pra gente estar dizendo sim sempre, né? A sociedade pede pra gente estar sendo muito produtiva a todo momento. E é difícil a gente dizer não. Principalmente no trabalho, né? Principalmente nas nossas responsabilidades profissionais, a gente tende a muito, como mulher, mostrar que a gente está o tempo todo, sabe, prestando um bom serviço, que a gente está o tempo todo rendendo pra caramba. E a gente não pode se abandonar. A gente não pode dar espaço para esse afastar de nós mesmas com o compromisso que a gente tem de cuidar, sabe, do nosso coração e da nossa mente. Então, toda vez que você diz não, toda vez que você se posiciona, toda vez que você limita as suas emoções,
você está realmente te fortalecendo. Você está realmente colocando combustível, colocando suplemento no seu âmago e trazendo isso como força, trazendo isso como uma potência. Você está hipertrofiando a sua energia, né? E esse poder interno, essa força que vem aí de dentro de você, ela não vai precisar da validação externa de ninguém. Sabe? Você não vai precisar das pessoas te parabenizando por estar fazendo um bom serviço, te parabenizando por você ter ido na academia, enaltecendo o fato de você estar se alimentando melhor, de você estar se hidratando, né? A gente não vai precisar das pessoas, dos holofotes olhando para esse autocuidado. A gente não vai nem ligar para a questão de como as pessoas estão lidando com isso, porque é para você. Você está fazendo o alongamento que você vai fazer aqui no final da aula, vai ser para o seu organismo, vai ser para a sua saúde. E esse poder interno, ele não está ligado somente à aparência que você vai alcançar por ter feito a musculação. Ele não vai estar precisando realmente de migalhas para você estar se sentindo bem em estar se cuidando. Então é algo que vai estar fortalecendo realmente o seu espírito. Então você vai estar se comprometendo com a sua coerência, você vai estar se comprometendo com a sua consistência, com a verdade da sua relação com você mesma. Então a sua força, ela não vai estar no que você está mostrando para os outros, mas vai ser uma força que vai vir quando você estiver na sua intimidade. Vai ser uma força que vai vir quando você estiver lá sozinha no seu quarto, passando um hidratante no seu corpo, deslizando a sua mão pelo seu organismo e você vai sentir essa força brotando dentro de você. E aí, gente, eu quero agora trazer para essa nossa partilha aqui hoje algumas formas da gente se conectar com essa força interna. Né? Então, o primeiro ponto que eu trago como uma base principal é a gente entender que o silêncio, a escuta interna, é algo que promove muito essa força que tem dentro da gente. Então, quando a gente tem esse excesso de sons ao nosso redor, esse excesso de estímulos, esse excesso de telas, né, das redes sociais, a gente acaba não dando um espaço para se ouvir. A gente acaba não dando um espaço para entender o que está acontecendo, entender quais são os barulhos que estão ecoando dentro da tua cabeça. E aí a ideia é que você tire um momento na sua rotina e pergunte para você mesmo o que você precisa agora. O que você está sentindo? O que eu pretendo alcançar? O que eu tô precisando nesse momento? Sabe? Não precisa nem fazer planos para o futuro e nem ficar remoendo o passado. Mas realmente o seu agora. O que você está sentindo? Você está alegre? Você está triste? Você está entediada? É muito importante a gente entender sempre o que está acontecendo dentro da gente. Então, o primeiro ponto é o silêncio, a escuta de si mesma. O segundo ponto que eu coloquei aqui pra gente é cumprir as promessas que a gente faz para nós mesmos, sabe? É a gente entender que os pequenos compromissos que a gente coloca como propósito na nossa vida, eles vão construir a confiança que a gente tem em nós mesmas, né? O treino, a alimentação, a hidratação, o autocuidado, o equilíbrio de uma vida, né, de um estilo de vida com qualidade, a autoconfiança vai nascer disso. Nasce dessa sua consciência, dessa sua presença consigo mesma. Então, quando você colocar uma meta para algo, cumpra. Quando você falar bem assim, ó, eu vou sair para caminhar todo final de semana ao ar livre. Vai, sabe? Você vai tirar 3 vezes na semana para alongar o seu corpo. Faça. Eu vou tirar um tempo para estudar. Faça, sabe? A gente precisa colocar na nossa agenda espaços de tempo para estar com nós mesmas. A gente precisa. A gente não coloca na agenda quando a gente vai no médico, não coloca na agenda quando a gente tem tal trabalho para entregar. Coloca na sua agenda também um momento para você ficar com você mesma, para você fazer um banho de ervas no seu corpo, para você hidratar o seu corpo com aquele óleo especial, massageando, conhecendo o seu corpo. Então, realmente, esse momento consigo mesma é muito importante. E se você não colocar ele como um propósito, como um compromisso, ele pode passar batido ao longo da sua semana. E o terceiro ponto que eu trago pra gente, né, a terceira e última dica, é se posicionar, sabe? Mesmo com medo,
Mesmo assim insegura, se posiciona, fala o que você sente, fala o que precisa ser dito, escolha o que te respeita, sabe? Esteja realmente sintonizada com o que vai acolher você, o que vai olhar você com humanidade. A força, ela não é a ausência de medo. A força é realmente escolher o que te respeita. A força é você estar em meio a pessoas que te olhem com o valor que você tem. A força vai vir quando você se olhar com respeito, né? E a partir do momento que você se olha com respeito, as outras pessoas vão enxergar em você também essa força. Vão enxergar que você é uma mulher que se conhece, uma mulher que se impõe, uma mulher que sabe se comunicar, uma mulher que não fica só engolindo as coisas e acumulando dentro de si mesma, mas é uma mulher que sabe falar o que incomoda e o que acrescenta, né? Então, essas foram as 3 dicas da aula de hoje para você se conectar com essa força interna. E eu quero convidar você agora para a gente fazer um momento de mobilidade corporal, um momento que a gente vai relaxar as estruturas do corpo e trazer um pouco de consciência para algumas partes do nosso corpo que às vezes, né, durante a semana a gente nem olha para elas direito, tá bom? Então, vamos lá conectar com o nosso corpo, tá, queridas? Preparei a sua cama ou o seu sofá, tá? E eu quero convidar aqui a minha modelo de alongamento. A minha modelo de alongamento. Vamos lá, gente. Quero chamar agora aqui a Judith Gama, que vai ser a minha colaboradora nesse momento, tá bom? A gente vai trocar de câmera aqui rapidinho. Não sei se vai estar aparecendo aí pra vocês, mas a gente vai aqui pra cama. Estão conseguindo ver? Ou não? Me manda aí um joinha. Sim? Beleza. Olha só, gente. São 3 exercícios bem fáceis, bem tranquilos de se fazer. Eu vou demonstrar e aí a Judith vai dar continuidade, tá bom? Que aí, enquanto ela tá fazendo, eu vou explicar pra vocês quais são as áreas que vão estar sendo trabalhadas, tá? O primeiro que a gente vai fazer é um deslize do quadril. A gente vai ficar 4 apoios, separa o joelho e a gente vai só jogar o quadril para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Depois que você dominar o exercício, você pode entrar com a respiração trabalhando, tá bom? Vai ficar em 4 apoios. Isso. Aí, ó, se você tiver fragilidade no seu punho, você pode deixar o antebraço, assim. Isso. Mas se os seus punhos forem fortes, aí não tem problema, pode deixar reto, tá bom? E aí você vai deslizar o quadril indo para um lado e para o outro, deixando bem fixo a sua cabeça e mexendo só o quadril. Nesse movimento, a gente começa a fazer o processo de lubrificação da linha da lombar. A partir do momento em que você faz a mobilidade do quadril, a gente vai fazer com que as tensões que ficaram acumuladas, porque você ficou muito tempo em pé, muito tempo sentada, a gente vai dissipando elas, a gente vai trazendo lubrificação. E aí é muito interessante porque a gente faz também a movimentação das vísceras. Essa parte aqui do centro do nosso corpo tem os nossos principais órgãos vitais e a gente faz essa movimentação fazendo eles também se desconectarem. Eles ficam grudadinhos, né, quando a gente fica muito sentada. E aí, quando a gente faz o deslize, a gente faz a lubrificação deles, tá bom? Muito bem, esse é o primeiro exercício. O segundo exercício que a gente vai fazer vai ser a movimentação do quadril também, só que agora com as pernas para cima, para a gente fazer um retorno venal, para a gente fazer uma circulação do sangue indo das periferias para o centro. E aí a gente vai deitar, colocar as pernas para cima e agora quem vai mexer, ó, vai ser as pernas para um lado e para o outro. Você pode colocar a mão no seu ventre para sentir os seus órgãos aqui no abdômen, ou você pode colocar também a mão no solo, fazendo uma estabilização, tá bom? Pode deitar. Sobe as pernas. Se ficar muito pesado as pernas, pode deixá-las um pouquinho flexionadas para não desgastar muito a linha de contração da perna, tá bom?
E aí desliza para um lado e para o outro. Não precisa ir muito, porque a gente não quer aqui tensionar, a gente quer relaxar a área. Então a movimentação, ó, faz com que o peso do corpo venha todo para um glúteo e todo para o outro glúteo. Então rola também uma massagem da musculatura do bumbum. Isso é muito bom porque o bumbum, ele sustenta a nossa coluna vertebral. E a partir do momento que a gente relaxa ele, a gente vai trazendo relaxamento não só para o glúteo, mas também para a coluna vertebral. E com a perna aqui para cima, a gente vai fazendo com que o sangue que está aqui nos periféricos façam essa descida de forma mais fluida, cheguem no centro do corpo e retornem novamente. Ah, esse daqui é maravilhoso, eu gosto muito dele. Isso, pega o abdômen. Olha só que legal. A Jo trouxe pra gente essa vivência aqui, ó, da movimentação do abdômen, porque a gente dá uma contorcida nele, né? Então aqui o intestino, essa região da bexiga, do útero, ela também vai ser ativada com esse exercício. Agora a gente vai pro último. Nossa, o último é muito bom também, gente. O último é gostoso. O último é pra gente expandir essa nossa região pélvica. Aqui, ó, perto da virilha. Essa ativação perto dessa linha do encontro do fêmur com o quadril. Então, olha só. A perna, ela vai estar flexionada. Você vai subir ela. E na hora que você descer, ela desce abertinha. Olha só, eu vou fazer assim pra ficar melhor de ver, ó. Você sobe e quando ela desce, ela vem abrindo o joelho, como se fosse um sapinho aqui. Então você puxa, abraça, pressiona e você deixa ela abrir na cama. Puxa e desce na cama. Então a gente vai fazendo isso e vai cada vez mais sentindo a perna abrindo mais. Porque a gente começa, né, com ela um pouco fria e aí a gente vai esquentando essa área. Então você, ó, desce e aí a gente faz dois movimentos muito importantes aqui, que é o alongamento do adutor, quando a perna tá embaixo. Então essa parte interna aqui da coxa alonga bem. E aqui na subida, quando a gente segura, encaixa ela aqui, a gente faz o alongamento de posteriores e glúteo. Então a gente trabalha duas musculaturas muito importantes de inferiores quando a gente faz essa movimentação. Então sobe, encaixa, pressiona e na descida faz a borboletinha abrindo toda essa região pélvica. E é muito bom fazer esse exercício, gente, porque nós mulheres, com o passar do tempo, a gente tem um processo de não chega a ser uma atrofia, mas as nossas fibras musculares, elas ficam um pouco menos tonificadas. E aí o que acontece? Quando a gente vai envelhecendo, pode dar incontinência urinária, né? Pode dar um processo de flacidez nos nossos canais vaginais. E fazer esse exercício aqui, ó, fazendo a respiração, trabalhando, puxando o ar e soltando, a gente tonifica também toda essa região interna pélvica da mulher, certo? Obrigada, minha modelo. Gente, tô muito feliz que minha tia tá aqui. Eu amo muito ela. Obrigada, tia. E aí, gente, esses exercícios, eles podem ser feitos em dois momentos do nosso dia. Eles podem ser feitos pela manhã, quando a gente acorda, e eles podem ser feitos também de noite, antes da gente dormir. Então, cabe a você ver qual é o melhor momento que dá para encaixar na sua rotina e fazer esse cuidado, fazer o trabalho dessa sua força interna. Porque a gente pensa que a nossa força interna vai vir só, né, a gente fazendo a musculação, carregando os pesão. Ela vem daí também, mas a gente precisa também ter esse momento de intimidade, esse momento de vulnerabilidade com nós mesmas, sabe? De abrir a nossa perna, de expandir o nosso corpo, de sentir movimentações que faz tempo que a gente não fazia, né? Quanto tempo faz que você levantou suas pernas pra cima e ficou balançando do lado pro outro? Eu acho que a última vez foi quando você era criança, né? Então a gente precisa voltar para essas movimentações mais assim fluidas e essas movimentações que, cara, você pode fazer em qualquer lugar. Sabe? Se você estiver viajando, pode fazer lá no quarto do hotel que você tá. Se você estiver na casa da sua sobrinha, ó, você pode fazer ali na sala. Se você estiver, sabe, na casa do seu filho, você pode
você pode construir o ambiente que você quiser para estar fazendo isso, tá bom? Então, essa foi nossa aula de hoje. Eu quero finalizar ela trazendo pra gente uma reflexão, né? Um convite, né, pra gente expandir a nossa criatividade, expandir os nossos pensamentos, né? Eu quero dizer pra vocês que a dor, ela pode até revelar a tua força, mas agora é o amor que vai te ensinar a viver de forma plena essa sua força, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela aula de hoje. Coloca aí a mãozinha no seu coração. Eu quero agradecer pela sua vida. Puxe e solta o ar. Sente o seu coração batendo na palma da sua mão. Sente sua respiração oxigenando cada célula do seu corpo. E agradece por esse momento. Agradece pela sua força. E eu quero te convidar a fazer essas 3 afirmações, né? Que eu coloquei, acho que estava no vídeo passado. Deixa eu ver se eu trocar aqui. Aparece ainda. Talvez minha cara fique travada. Mas deixa eu ver se eu consigo dar uma ajustada aqui. Aqui, acho que voltou, né? As 3 afirmações. Primeira, tá? Coloca a mão no seu coração aí. Já alinhou a respiração, né? E repete comigo agora, tá bom? Quero que você diga assim: eu reconheço a minha força interna e me sustento a partir dela. Puxa o ar. E repete comigo mais uma vez. Eu reconheço minha força interna e me sustento a partir dela. Muito bem, vamos para a segunda agora. Puxa o ar mais uma vez, oxigena antes de falar, porque a sua força e a sua fé nessas palavras precisam estar bem alinhadas. Vamos lá para a segunda. Eu me valorizo, me respeito e não me abandono mais. Puxa o ar mais uma vez e repete comigo. Eu me valorizo, me respeito e não me abandono mais. Vamos para a última agora, mulheres. Força! Eu honro meu feminino, confio na minha essência e caminho com poder. Essa é forte. Respira fundo mais uma vez para você falar ela com mais convicção. Puxa o ar e solta. Eu honro meu feminino, confio na minha essência e caminho com poder. Muito bem, assim seja, assim já é. Muito obrigada pela sua vida, muito obrigada por esse momento de conexão, que você possa vibrar nessa lua cheia, que a sua força da palavra seja magnífica, que você esteja radiante nos espaços que você tiver e que você possa conquistar tudo que você queira. Parabéns pelo Dia da Trabalhadora. Eu sei que vocês fazem acontecer, eu sei que vocês têm o corre de vocês e que o corre de vocês possa realmente gerar grandes frutos e que os sonhos de vocês possam ser materializados. Muito obrigada, feliz novo mês, maio começou, o mês do maternar, o mês de fazer as sementes germinarem, porque o feminino é isso, é cuidado, é cura e acolhimento. Beijo pra vocês e até a próxima fase lunar, hein? Tem só mais uma fase lunar dessa lunação e eu espero contar com a presença de vocês. Beijo!